Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2, seu módulo 1, Fundamentos Básicos, e agora estamos no roteiro 23, o elemento material, primeira parte. Então, quem vem acompanhando essas aulas já percebeu que nós estamos indo numa sequência, não é? Desde o plano espiritual, partimos de Deus, passamos pelo pensamento divino, pelo plano espiritual com as suas diversas faixas vibratórias, né? Chegamos, falamos dos mundos espirituais, onde vivem os espíritos, né? Os mundos elevados, os mundos medianos e os mundos inferiores, isso no plano espiritual. E falamos do espírito, né? Terminamos a parte de espírito, onde falamos da classificação, da natureza, como o espírito foi formado, desde o princípio espiritual, etc. E falamos, por fim, do perispírito, que é o instrumento de ligação entre o espírito e o plano físico. E agora nós vamos entrar no plano físico, tá? Então veja que isso aí é uma sequência, tá certo? Então essa é a aula de número 124, não é? O elemento material, primeira parte, tá? Aqui eu sempre coloco, não é, o programa do SCDE, que é o estudo completo. Então, aqui nós temos o estudo básico do Espiritismo, volume 1, já concluímos, né? Já publicamos todas as aulas, tá certo? Então, quem quer realmente estudar o Espiritismo tem que começar dele lá, desde a primeira aula do volume 1. E estamos agora no volume 2. Quando nós concluirmos esse volume 2, iremos para o volume 3 e assim sucessivamente em todos os outros estudos que fazem parte do SCDE, tá certo? Bom, vamos falar da matéria, né? Deus, Espírito e matéria formam a Trindade Universal. Então, isso aqui nós já tivemos a oportunidade de falar, já botamos já criamos fluxogramas, não é? Inclusive para explicar isso de uma forma detalhada, mas como a gente está falando da matéria, a gente novamente toca nesse assunto, né? Então, Deus, Espírito e matéria formam a Trindade Universal. Agora, a gente precisa considerar, a gente coloca Deus, Espírito e matéria como uma trindade simplesmente por uma questão didática, tá certo? Porque, na verdade, o que existe é Deus e o pensamento de Deus. Do pensamento de Deus é feito o espírito e a matéria, ou seja, todos dois têm uma origem só. Na verdade, a matéria é uma transformação, não é? É uma variação vibratória do pensamento divino, assim como o espírito. O espírito é o pensamento dele puro, ou seja, todos nós, tudo que existe no universo é feito dessa essência divina, desse pensamento puro de Deus, tá certo? E a matéria nada mais é do que uma forma com que esse espírito, e quando eu estou falando de espírito, eu estou falando da energética espiritual, não é nem espírito, não é alma, como a gente conhece, nem é princípio espiritual, estou falando da energética espiritual, porque essa energética espiritual é um todo, tá certo? Lá na frente, dentro do processo evolutivo, é que essa energética espiritual vai se subdividir em digamos assim, em princípios espirituais. Não são nem princípios espirituais ainda, são átomos espirituais, vamos dizer assim, tá certo? Mas aqui, esse termo aqui, espírito, se refere à energia espiritual, ao pensamento de Deus como um todo, tá certo? E essa energia espiritual, ou seja, esse pensamento, em algum momento ela vai criar em torno dela um campo feito do próprio pensamento, mas que de um material mais grosseiro do que essa energia espiritual. Então, esse campo mais grosseiro que reveste a energética espiritual é chamado de matéria, tá certo? Deus é a origem de tudo, e o espírito e a matéria são modificações do pensamento divino, é aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, o que existe é a energia espiritual, que é o pensamento de Deus, e essa energia, ela cria, né, em torno dela, um elemento chamado matéria, e essa criação provém da própria energética espiritual, né? Ele muda a vibração, porque a vibração da energia espiritual é muito mais avançada, muito mais forte, tá? Muito mais rápida. E ao diminuir esse padrão vibratório, né, ele vai formar essa capa que vai envolver essa energia espiritual. Essa capa é a própria energia espiritual, só que vibrando agora em outro diapasão energético, digamos assim, tá certo?
O pensamento divino é conhecido como fluido universal, substância universal, plasma divino, verbo, campo cósmico, etc. Então, existem vários nomes que denominam o pensamento divino. No Espiritismo, a gente chama mais de fluido universal, tá certo? Então, toda vez que a gente falar de fluido universal, ou substância apenas, a gente está se referindo ao pensamento divino. O fluido universal sofre várias transformações em sua consistência até chegar ao estado da matéria como a gente conhece, não é a matéria ponderável, a matéria física. A primeira transformação é conhecida como fluido cósmico universal. Tá? Eu vou diminuir aqui para que vocês possam ver. Tá? Eu já sei, porque fui eu que fiz os slides, mas para quem está acompanhando, fica melhor assim de ler, não é o que está aqui, tá certo? Porque senão vai gravar no vídeo lá coberto. Então, a primeira transformação é conhecida como fluido cósmico universal, tá certo? Então, como eu falei, o fluido universal, que é o pensamento de Deus, ele vai sofrendo variações, né, vibratórias, tá certo? Vai mudando a frequência energética dele, e ao mudar essa frequência, a primeira mudança que ele vai fazer, ele vai ser chamado agora de fluido cósmico universal. É uma denominação didática também para a gente diferenciar a energia pura, que é o pensamento de Deus, o fluido universal, para quando ele já se modifica, quando ele sofre a primeira modificação, ele já cria aquela capa em torno dele que eu falei, que é uma matéria, só que é uma matéria ainda quintessenciada, não é a matéria física que a gente está falando, tá certo? E essa primeira modificação é chamada de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal envolve cada mundo, cada planeta, e é dele que toda matéria ponderável se origina. Então, a gente viu em aulas passadas que o pensamento de Deus está sempre se deslocando, tá? O pensamento de Deus ele está sendo movido pelo impulso da mente de Deus. Então, a tendência dele é de se deslocar, não é? Ele vai avançando, 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 até chegar um determinado momento que ele retorna. Nós já vimos isso também, que o pensamento de Deus ele é emitido em ondas. Cada onda que Deus cria, mental, essa onda se desloca, tá certo? E vai sofrendo variações, como a gente está vendo aqui, se transforma em fluido cósmico universal, e à medida que ela vai chegando próxima da dimensão física, ela vai se tornando ainda mais grosseira, não é? Então, esse fluido cósmico universal, ele forma toda a matéria inorgânica e orgânica que a gente conhece. Todo o processo, desde o fluido universal até a matéria, é dirigido pelo princípio espiritual, ou seja, pela energética espiritual, ou pelo espírito, se já for o caso, né, dele já ter se transformado em espírito, tá certo? O fluido cósmico universal primeiro forma os átomos, e por processo de associação vai gerar as substâncias. Tudo provém dos átomos. Tá? Então, deixa eu voltar aqui à apresentação. Mas aí fica ruim, né? Para vocês enxergarem. Deixa assim mesmo. Então, veja, vamos recapitular. O fluido universal é o pensamento puro, digamos assim, a energética pura. Ela vai sofrendo variações, cada variação que ela sofre na sua frequência, tá certo? Ela vai criando camadas, não é, em torno dela, e essas camadas, não é, são chamadas de fluido cósmico universal. À medida que esse fluido cósmico universal vai se aproximando da dimensão física, que é a dimensão que a gente encarnado vive, ela vai se condensando cada vez mais, tá? Então, quando ela entra na dimensão física, tá certo? A primeira coisa que ela vai formar são os átomos, tá? E de acordo com a nossa ciência, os primeiros átomos são os átomos de hidrogênio, né? Que é o átomo de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, eles se fundem, eles se juntam e formam o gás hidrogênio, tá certo? Então, por exemplo, o H2, ele é um gás, o H2, né? Porque são dois átomos de hidrogênio que se fundiram, formaram o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio vai sendo compactado pela gravidade, não é? Vai formando um núcleo, tá certo? Esse núcleo vai aquecendo, vai incendiando e vai começar a ocorrer uma fusão nuclear, ou seja, o gás hidrogênio vai se chocar, não é? As moléculas do gás hidrogênio vão se chocar e vão fundir-se em hélio, que já é um outro elemento químico. E assim vai. O hélio vai se fundir um com o outro, vai formar o lítio, se eu não me engano, que é o próximo. E assim vai sucessivamente dentro da escala química, tá certo?
E é daí que surge toda a matéria física que a gente conhece, começando pelo hidrogênio. Então, está aqui o exemplo de um átomo, né, que é o início de tudo. O átomo é formado por partículas, né? Por exemplo, aqui, esse átomo aqui, né? Os vermelhos aqui são, os azuis aqui são os prótons e os vermelhos são os nêutrons, tá? E isso aqui fica no núcleo do átomo. E aqui girando estão os elétrons, né? Então, o átomo é formado disso aqui, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui para ilustrar. Essa matéria que a gente conhece, agora eu estou me referindo à matéria física, tá? Ela tem três estados conhecidos, né? O sólido, tá aqui, ó, apresentam forma própria e volume constante, são muito difíceis de comprimir e são mais densos do que a maior parte dos líquidos e de todos os gases. O que é o estado da matéria? Quando os átomos estão comprimidos, né, quando eles estão juntos, ele está no estado sólido. Quando eles se afastam mais um pouquinho, ele vai para o estado líquido. Tá vendo aqui essas bolinhas aqui, ó, que houve um afastamento dos átomos. Aqui eles estão agregados, né? Eles estão comprimidos. Eles se afastaram mais, virou para o lado pro líquido. E se eles se afastarem mais ainda, como aqui, ó, eles estão no estado gasoso. Então, o estado da matéria depende da proximidade ou da distância dos átomos que compõem essa matéria, tá certo? Então, o líquido, na verdade, existe um quarto estado, tá certo, da matéria, reconhecido, né, pela ciência, que é o estado fluídico, né, que é o estado chamado de plasma. O que é o plasma? A gente viu, deixa eu voltar aqui, ó. A gente viu que o átomo ele é formado pelo núcleo, tá? Que é aqui, ó, onde tem prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, não é? Que é formado pelos elétrons que ficam girando. Mas o átomo, antes de nascer, ele primeiro forma o núcleo, prótons e nêutrons. Ele não tem elétron. Então, quando ele está nesse estágio ainda, ou seja, ele não tem os elétrons circulando em torno do núcleo, só tem o núcleo, ele é chamado de plasma. Ele vai gerar um estado da matéria diferente do sólido, do líquido e do gasoso, que é chamado de plasma, tá certo? É só quando o átomo ainda está se formando, ou seja, ele só tem um núcleo. Quando ele forma os elétrons, aí agora ele passou a ser matéria reconhecidamente, tá certo? Que aí pode ser no estado, no estado sólido, líquido ou gasoso, né? No início da criação da matéria, a gente sabe que ele está no estado gasoso, porque são os gases hidrogênios que vão formando tudo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever para mim pelo e-mail que eu boto sempre no início e no final, tá certo? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, escreva, tire suas dúvidas que a gente responde. O espaço universal é infinito e isso ainda não podemos compreender. A gente não sabe, e eu estou falando do espaço universal aqui, do lado físico, tá? Não é mais do plano espiritual, porque se a gente não consegue entender o espaço universal, o espaço físico, quanto mais o plano espiritual, né? Mas o que a gente sabe é que esse espaço é infinito. Por quê? A gente não consegue entender se ele tem um final. Então, para a gente, quando a gente não entende uma coisa de uma grandeza dessa proporção, a gente denomina de infinito. Mas a lógica diz que o pensamento de Deus, como a gente falou, ele vai e volta, não é isso? Ele vai e volta. Cada onda que Deus emite, né, mental, essa onda vai e volta, vai e volta. Então, tem algum momento que tem esse retorno. Só que esse retorno, para a gente, é infinito. A gente não tem como chegar nesse retorno, tá certo? Então, para Deus, o universo é limitado. Mas para a gente é infinito, porque nós somos criaturas, né? Nós não temos a visão divina de Deus. Não existe vácuo no espaço universal, né? Mesmo naqueles lugares onde não tem estrelas, onde não tem astros, onde não tem absolutamente nada, mas ela é preenchida pela matéria, que é o que a ciência hoje chama de matéria escura, que é uma matéria que eles sabem que existe, mas ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada, ela não pode ser analisada. Essa matéria escura nada mais é do que o fluido cósmico universal que está movimentando tudo, não é? A matéria física grosseira, que começa com o hidrogênio, ela é feita do fluido cósmico universal. Então, é lógico que o fluido cósmico universal, para formar o hidrogênio, né, que é o início da matéria física, ele continua avançando, não é? Ele é a base da formação do hidrogênio. Então, é ele que mantém tudo, tá certo? E o fluido cósmico universal, a gente sabe que é o pensamento de Deus, não é? Que está avançando. Então, não existe vácuo no espaço universal, tá certo? Tudo é preenchido pelo fluido cósmico universal.
O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos nossos sentidos. Não existe o vácuo, é aquilo que eu acabei de falar. Está preenchido pelo fluido cósmico universal, que a ciência chama de matéria escura. Eles não conhecem esse termo do que é o fluido cósmico universal, tá certo? A matéria é formada de um só elemento primitivo. Toda matéria é modificação de uma única substância primitiva. Então, toda matéria começa com o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio se funde com outro, não é? E se une, não é se funde, desculpa, tá? Ele se une com outro átomo de hidrogênio, e dois átomos de hidrogênio unidos formam o gás hidrogênio. Então, a partir do gás hidrogênio, surge toda a matéria que a gente conhece, a matéria física, tá certo? O termo matéria refere-se a todos os materiais ou coisas que compõem o universo físico. A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, as moléculas, né? E aqui os átomos, né? Os átomos vão se unindo aqui e vão formando as moléculas, tá certo? Essas moléculas se juntam, formam substâncias, não é? Formam as substâncias. Então, por exemplo, é, dois átomos de hidrogênio se juntam com um átomo de oxigênio. Então, esses dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio vai formar a água. Então, vamos lá, para a gente destrinchar. O átomo de hidrogênio se juntou com outro átomo de hidrogênio, ficou o H2. E esse H2 se juntou com um átomo de oxigênio, formou a água. Então, o oxigênio e os dois átomos de hidrogênio são as partículas, tá? Os dois átomos de hidrogênio, quando se juntou, tá certo? Se juntaram e formaram o H2, que é o gás hidrogênio, isso é uma molécula. E essa molécula, quando se juntou com o átomo do oxigênio, formou uma substância que é a água, uma substância material, tá certo? Então tem esses detalhes aí para a gente compreender. Então, na escala química, a matéria começa com o hidrogênio, como a gente viu, que tem um elétron só na sua órbita, e vai até o Laurêncio, né, que é um derivado do urânio, que tem 103 elétrons na sua, no caso do Laurêncio, ele tem 103 elétrons na sua órbita. Ele já é um elemento radioativo, tá certo? Então, a escala química, a gente sabe que ela vai, né, passando pelos gases, pelos metais, até chegar nos elementos radioativos. Quando ela chega no elemento radioativo, essa matéria já está madura demais, tá certo? Então, ela começa a entrar no campo das energias. Não é? A gente sabe que a matéria chega um tempo que ela se dissocia. Essa dissociação é, na verdade, a radiação atômica, tá? Ou seja, os átomos que compõem essa matéria, como o urânio, né, e a linhagem descendente do urânio, como o Laurêncio, etc., eles estão tão carregados de elétron que eles não suportam, a energia é muito grande, então eles vão liberando elétrons. Esse processo de liberar elétrons é chamado de radiação, tá? E aí ele vai entrando na parte da radiação atômica, energia cinética, energia elétrica, eletromagnética, mecânica, aí entra essa parte de potencial, de química radiante, energia térmica ou de repouso, né? A lista é imensa, seja qual for o nome, revela apenas uma pequena faceta desse algo perceptível, mas intangível, que não cabe na camisa de força das definições, mas que os ocidentais convencionaram chamar de energia, os chineses de Qi ou Qi, os hindus de prana, etc. Ela está presente em tudo o que é vivo e faz o coração bater, o cérebro funcionar e as plantas e os animais se desenvolver. Então, é a transformação, não é, da matéria em energia. E essa energia é de todos os tipos, não é? Veja que são variantes da mesma energia. Inclusive, a energia que mantém o corpo físico da gente, não é? Ela é proveniente da evolução da matéria, tá certo? Na sabedoria da velha China, é descrita como uma força que levanta a tampa da panela que está cozinhando o arroz. Veja, é a filosofia chinesa, né? Maneira poética de contar que há mais de 5.000 anos, muito antes do surgimento da física, já se sabia que o mundo é permeado por uma energia que o sustenta vivo, em movimento e influencia a vitalidade, a disposição e a alegria de seus habitantes. Então, essa transformação, né, é a sequência, a evolução da matéria entrando no campo das energias, é um processo evolutivo da matéria
graças à energética espiritual que está conduzindo todo aquele processo dali, tá certo? Então, essa é a primeira parte, não é, do nosso assunto sobre matéria. A gente vai encerrar por aqui, tá certo? Na próxima aula, a gente continua. Então, muita paz para todos.